Há bastante tempo atrás, junto com o anúncio da parte 9, foi anunciado um spin-off, no mínimo curioso, que traria a união do Ho-Horse com o Josuke. E finalmente saiu o primeiro capítulo e eu tenho que admitir que foi uma grande surpresa e eu já tô animado demais pelos próximos capítulos. Então no vídeo de hoje, vamos comentar um pouco sobre Crazy Diamond Demonic Heartbreak, o novo spin-off de JoJo's Bizarre Adventure. Para começo de conversa, o que é um spin-off? Um spin-off é uma história paralela ao enredo principal, sendo um derivado do produto original, nesse caso, Jojo. Crazy Diamond Demonic Heartbreak está sendo escrito por Kohei Kadono, que também foi responsável pelo Purple Haze Feedback e é famoso pela obra Bug Pop, e desenhado por Tasuku Karasuma, autor e desenhista de No Guns Life, e está sendo serializado na Ultra Jump, a mesma revista que Jojo é publicado desde Steel Run. Então a periodicidade do mangá vai ser mensal, mas até agora nada foi comentado sobre o número de capítulos. A primeira coisa que veio à minha mente quando comecei a ler esse spin-off foi: isso é canônico ou não? E depois de ler, eu acho que essa história tá naquele limbo onde nem tem tanta diferença assim. Eu arrisco dizer que tem até muita coisa proveitosa pro canônico e que pode mudar a visão de muitos personagens que apareceram e que ainda vão aparecer na história. Tem certos detalhes que me deixam meio receoso, mas se isso é bom ou ruim, só o tempo vai dizer. Mas o pretexto pro enredo em si acontecer é bem legal, de fato me deu vontade de continuar acompanhando e a arte foi algo que me surpreendeu demais. Obviamente não tem absolutamente nada a ver com Jojo, mas é muito bonito. Tem um charme muito único e talvez eu até leia No Guns Life depois só por causa do artista. Óbvio que esse foi só o primeiro capítulo e ainda deve ter muita coisa pela frente, mas eu admito que foi completamente diferente do que eu tava imaginando. Quando foi anunciado um spin-off do Ho-Horse com o Josuke de todos os personagens, eu achei que fosse ser algo completamente puxado pra comédia e bem bobo. Isso porque eu não tinha me ligado no autor. Até ler eu tava achando que ia ser escrito pelo próprio Araki mesmo. E eu imagino que muita gente tenha imaginado a mesma coisa. Mas acaba que o mangá tem um foco emocional bem forte e traz pra gente uma pegada mais contida e com um foco em desenvolver alguns personagens e mostrar a força da presença do Dio em seus soldados e quem estava em contato com ele. E assim, é uma puta premissa, ainda mais pra mim que não sou dos maiores fãs da parte 3. Mesmo que seja só um spin-off e não seja escrito pelo próprio Araki, é um novo ponto de vista para uma história que já foi consolidada e que não pode mais ser mudada. Então, esse spin-off é imensamente bem-vindo. A história começa no Egito, onde uma jovem comenta sobre um pássaro que observava tudo ao seu redor, no mesmo dia em que ela perdeu alguém muito importante. A página seguinte é a capa, onde podemos ver o design de alguns personagens e uma fala que diz: essa é a história de um menino e daqueles que procuram o que perderam. É cortado pro Cairo, no ano de 1999, que é a mesma época dos acontecimentos da parte 4, onde uma pessoa comenta que seu papagaio sumiu, simplesmente desapareceu, e que seu filho amava seus pássaros como seus próprios filhos. Mas depois que ele morreu tentando escapar do Dio, seus bebês ficaram pra ela. Então a moça pede ao homem que procure pelo papagaio, mas o homem misterioso diz pra ela deixar isso com a Fundação Speedwagon. Mas ele reconhece que se o tal pássaro tiver o mesmo treinamento que o Pet Shop, ele possivelmente também deve ser um usuário de stand. A senhora implora, dizendo que se a Fundação Speedwagon encontrar, vai matá-lo, com certeza. Então ele diz sua frase mais marcante: se uma bela mulher me olha desse jeito, velha ou nova, eu simplesmente não posso dizer não. Depois de ver a hora nos seus 3 relógios, ele chega num beco, e uma criança marrenta diz que ele não poderia passar sem ter um guia. Aí ele entra e some e reaparece. Aí o malandrinho insiste, falando que o lugar tem uma maldição e que ele poderia ser o guia, mas teria que pagar adiantado. Aí tem essa sequência muito linda do Ho-Horse usando o Emperor pra tirar uns vasos de planta e botar o moleque pra correr, então ele finalmente desaparece. O moleque e o Ho-Horse. Dentro desse beco é revelado que a suposta maldição é apenas o efeito da stand do Kennedy, aquele inimigo super random da parte 3 que tem o poder de criar ilusões e labirintos. Vocês lembram dele? Eu não lembrava. E no fim desse túnel, nosso protagonista encontra alguém muito familiar, a usuária do Bastet, Maria. Ela pergunta se ele já não deveria ter se aposentado, por assim dizer, e pergunta se ele pode levar os irmãos com ele, Oingo e Boingo no caso. Mas ele diz que é o Boingo com quem ele precisa falar. Então, a Maria pergunta se ele ainda tem sonhos, o que dá sequência a um diálogo muito interessante e que me pegou completamente desprevenido. Ela diz que ainda tem sonhos de como as coisas eram antes e acorda suando frio. Ela sonha com Dio, ainda lhe dando ordens para matar os Joestar, e simplesmente não consegue fazer mais nada além de se desculpar, além de se rastejar para ele como se fossem as únicas palavras que ela sabe dizer. Ela se questiona do porquê ainda o chamar de Lord Dio nesses sonhos, ainda que tenham se passado 10 anos desde sua morte e a Fundação Speedwagon tenha dito a ela das coisas horríveis que ele fez. Ela simplesmente não tem a convicção e parte dela ainda pensam que seu verdadeiro eu só existia enquanto esteve sob as ordens de Dio. Ela se sentia radiante de devotar seu corpo, alma e existência a ele, mesmo tendo certeza de que não foi dado a ela um parasita
feita de carne. Não era só sua stand que era extremamente poderosa, mas a sua própria presença, o seu jeito de andar e falar. Essas páginas são impagáveis, cara. Tem um peso absurdo nisso aqui. Eu entendo que esse ponto é tocado pela história principal, mas que eu me lembre só com o Kakyoin e o Polnareff de todos os outros. Que um capítulo depois virariam os mocinhos, mas não com os vilões, aqueles que deveriam ser malignos. Então ver essas palavras serem ditas por uma vilã, que normalmente a gente associa a uma luta tosca e um poder esquisito, foi fantástico. Tudo isso foi construído de forma maestral pelo Kadono, e eu espero ver mais disso nos próximos capítulos. E no ápice dessa emoção e tensão, onde o Hohoshi declara palavras muito fofas pra ela, ela acha que o Hohoshi chamou ela de burro e simplesmente despiroca. Então eles começam a brigar. A Maria ativa seu stand e Dardos começa a perseguir o nosso Agostinho Carrara do Egito. Achando que ele ia se livrar dos dardos, ele os atira contra um armário, mas pra infelicidade do nosso cowboy, o armário tava cheio de espadas. Ele consegue fugir, mas fica preso em um monte de canos na parede, e por uma ironia do destino, quando as lâminas estão mais perto do que nunca, uma porta fecha em sua frente, parando as espadas e borrando a sua cueca. Nesse estado caótico, o Boingo aparece, ainda parecendo uma criança mesmo depois de 10 anos. Ele diz que as previsões de sua stand são absolutas, assim como ela previu que ele se juntaria para procurar o papagaio, mas ele pede que o Hohoshi nunca mais se envolva com ele, ou sequer pense nele, já que o Totti pode prever isso também. A Maria aparece e comenta como ela queria dar uma boa surra nele por ter tirado vantagem do Boingo naquela época, mas como o nosso Agostinho Cowboy não pode sair por baixo da situação, ele diz que descobriu por que seu parceiro não pode aparecer. Com certeza isso é um foreshadowing, algo que vai ser comentado no futuro, porque nesse momento a falha é simplesmente fora de contexto, ou ele tá falando só do Kennedy mesmo, mas aí fica a dúvida. Responde aí nos comentários o que você acha sobre isso. Previsões do Boingo. Primeiro eu tenho que admitir que eu fiquei assustado com a similaridade com o traço original do Araki. Eu até tive que pegar os meus mangás pra dar uma olhada e, meu Deus, tá idêntico. O traço desse mangá não tem absolutamente nada a ver com Jojo, mas isso aqui tá perfeito. As previsões dizem que por causa do papagaio de alguém, ele tá sendo obrigado a se juntar com o Hohoshi de novo. E se isso já não fosse o bastante, eles têm que ir pra uma cidade com um nome muito esquisito. E essa cidade é Morio. Sim, Morio. É muito conveniente? É, muito. Mas eu sei, eles sabem, todo mundo sabe que o que a gente gosta mesmo é de fanservice. A gente gosta mesmo de ver os personagens antigos de volta, entendeu? Fazendo bobagem. Ninguém reclama, todo mundo saiu feliz, eles vendem mangá. Então, literalmente, todo mundo sai ganhando. Somos levados pra Morio, onde uma jovem visita um túmulo desconhecido. Ela diz que entrou pra universidade e não acredita que já fazem 10 anos desde que ele se foi. De repente, ela é tomada por um flashback do Dio, a chamando, e então descobrimos que seu nome é Ryoko. Ela se pergunta, o que aconteceu com você? Por que você desapareceu das nossas vidas? Você era meu primo. Por que você não me conta, Noriaki? Isso aqui, eu ainda tô em dúvida sobre isso aqui, eu admito. Essa altura do campeonato é mais que óbvio que eu não sou um dos maiores fãs do Kakyoin. Eu sempre achei ele um personagem fraco, mal desenvolvido e muito mal utilizado pela Araki. Então, isso aqui me deixa numa dúvida bem grande. Eu não sei se eu fico feliz por esse spin-off tentar dar uma luz pra história do Kakyoin, ou se eu acho muito engraçado o fato do personagem ser tão ruim que ele precisa de um spin-off pra fazer ele ficar bom. Mas, vamos ser otimistas e ficar com a primeira opção aqui. Eu acho que eu já dei hate demais no Menino Cereja. Depois de visitar o túmulo do seu primo, que por algum motivo desconhecido tá em Morio, a Ryoko simplesmente encontra o Totti largado no chão. E nas previsões, ela lê, de repente, Hohoshi escuta a voz de Dio e começa a entrar em pânico. Nisso ela escuta alguém vindo e esconde o Totti, e quem vinha era ninguém mais ninguém menos do que o próprio Hohoshi, que procurava pelo cabeça oca do Boingo. O que me deixa muito confuso é como ele se deu o trabalho de ir até o Japão, mas continua com roupa de cowboy e com um palito na boca. Isso que realmente significa não perder a essência, eu diria. Mas no meio da multidão, de repente, ele escuta a voz de Dio. E como se fosse real, ele sente sua presença. Mas não importa, vá. E como se fosse o destino, um homem num carro desgovernado segue em direção ao nosso cowboy de Alcântara. Ele simplesmente puxa o seu Emperor em desespero. Mas é como se Dio estivesse sussurrando palavras em seu ouvido. A imagem de Dio ainda faz suar frio. E ele se lembra das palavras de Maria. E em suas palavras, ele diz: eu não fui apenas seduzido por ele, eu calmamente o segui até o fim. Eu tentei traí-lo e fui tomado pelo medo. Foi aí que eu perdi pra ele. E ainda hoje, no fundo da minha alma, eu ainda temo o Dio. No ato de desespero, ele atira no pneu do carro, que capota e voa em sua direção. E simplesmente, do nada, o carro voa. Longe. E num lapso, ele percebe uma marca de soco no carro. E é dele mesmo, o menino do coração de ouro, Higashikata Josuke. Ele pergunta sobre a arma que vem em sua mão, pergunta se ele tem o mesmo que ele. Então, no ápice do seu jeitinho cativante, ele diz que mesmo se fosse do mesmo tipo, ele não vai ficar de parceirinho com ele. E no ápice do seu jeitinho marrento, Josuke diz que vai fazer ele contar quem diabos ele é. E é com o confronto épico que o primeiro capítulo acaba, de forma absurda.
Esse primeiro capítulo foi uma quebra de expectativas absurda, eu tava esperando algo completamente diferente, uma comédia explicitamente boba e completamente sem nexo e contexto envolvendo o Ho-Horse e o Josuke, escrita pelo próprio Araki. Mas o que me entregaram é um mangá com bastante emoção e sentimentalismo escrito e desenhado por dois grandes nomes da indústria. Foi uma ótima surpresa e eu acho que eu nunca tive tão satisfeito com um mangá que eu não dava absolutamente nada. Eu recomendo absurdo de vocês caçarem esse primeiro capítulo pra ler e curtir a experiência por você mesmos, vale muito a pena. O mangá tá sendo serializado na Ultra Jump, então vai ter um espaço grande de um mês entre um capítulo e outro, e eu acho que é um produto muito interessante com bastante potencial pra gente curtir enquanto a parte 9 não sai. Eu acho que é isso, meus cris, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para se juntar à gangue do Escalércio e comenta aí embaixo o que você achou. Aproveita e assista algum dos vídeos que estão passando na tela, eles devem ser tão legais quanto esse que você acabou de assistir. Eu sou o Bernardo e eu sou de Alcântara, rapaz, sou sujeito homem, e até o próximo vídeo.